Oi pessoal, hoje eu vou falar sobre Conversa no Catedral, de Mário Vargas Llosa, publicado em 1969. Um livro incrível, tem uma forma de narrar pouco usual, que causa assim, um pouco de dificuldade no começo, mas depois você acaba se acostumando e fica até interessante, porque essa dificuldade vem do cruzamento de vários diálogos em um mesmo, muitas vezes no mesmo parágrafo. Então você está acompanhando um diálogo e de repente ele é interrompido pela conversa de outros personagens em outro local, em outra época. Então isso causa um pouquinho de dificuldade no começo, porque você não conhece todos os personagens. Mas depois você vai começando a entender e fica um efeito assim muito interessante, porque você tem essas conversas, você tem muitos flashbacks, você tem alguns momentos que tem um narrador onisciente, outros momentos é a primeira pessoa. Então você tem uma diversidade narrativa assim muito interessante. E mas o livro vai tratar basicamente de dois personagens principais, que são os dois que têm essa conversa no Catedral. A Catedral é um bar que existia lá em Lima, e é o Santiago Zavala, que é chamado de Zavalita, também chamado muito de Magrelo pelos familiares dele. E Sabichão também chamam ele, porque ele começa o livro, na verdade ele começa se encontrando com esse velho conhecido dele, que é o Ambrósio, que era motorista do pai dele na época. Né? Ele já tá, acho que nesse começo da história, ele tá com talvez uns 30 anos, e eles vão relembrar acontecimentos ali de coisa de 10 anos antes. Porque ele começa na universidade, né, com 18, 19 anos, só que o pai dele é um empresário muito rico, a mãe dele também é de uma família tradicional lá do Peru, então eles querem que ele estude numa universidade particular, que é a Universidade de São Marcos, que é para onde geralmente, aliás, uma universidade católica, que é para onde geralmente a universidade, a elite estudava. E só que ele queria estudar na Universidade de São Marcos, que era uma universidade pública, uma universidade também bem tradicional lá do Peru, mas uma universidade pública e que tinha mais militância política. Ele não ia ter tanta convivência com essa elite lá do Peru, de quem ele não gostava. Ele não gostava da elite, ele até tinha alguns amigos, tem o Popeye, não sei se é assim que pronuncia em espanhol, mas é assim que se escreve, que é um amigo dele também, que é filho de um senador, que é bem rico também, que ele vai aparecendo no começo da história e depois mais pro final. É, mas o Santiago Zavala, né, que é esse protagonista, ele quer romper com a família dele, porque ele não gosta dos costumes dessa elite peruana, e aí você tem o contexto da ditadura do general Odría no Peru, que ele governa entre 1948 e 1956, e né, ele sobe ao poder por meio de um golpe militar, e aparece muito episódios aqui desse período durante o livro, e aí você tem essa revolta do Santiago Zavala em relação a isso, porque o pai dele tinha relações com o governo, ele obtinha favores do governo e também beneficiava o governo, então o Santiago não gostava disso. Só que, obviamente, isso vai causar dificuldades ali na vida dele, essa rompimento com a família, porque ele também, como ele se envolve em atividade política, ele chega a ser comunista lá na, na universidade, e aí, obviamente, o comunismo era muito perseguido. Então é um personagem interessante, que vai ter várias mudanças aí ao longo da vida dele, e aí a pessoa com quem ele encontra, né, esse Ambrósio, que é o ex-motorista do pai do Santiago, é também um personagem central da história, porque ele também vai trabalhar com o Caio Bermudes, que era uma espécie de braço direito lá desse general, porque ele cuidava da segurança lá do regime, ele era meio que o chefe dessas operações para perseguir opositores. Ele também organizava manifestações a favor do governo, então ele tinha um orçamento, ele até justificava isso para outras pessoas lá do governo, porque o orçamento lá da segurança era tão alto. Ele disse que num regime como aquele tinha que ser alto, mas obviamente também tinha muita corrupção, né? Ele ficava com a parte desse dinheiro, então é um regime muito corrupto. E, e aí esse Caio Bernoulli, ele aparece muito ao longo do livro, também mostra um pouco da origem
desse personagem, porque ele conheceu o Ambrósio quando eles ainda eram jovens, assim, eles moravam na mesma cidade, depois eles vão morar em Lima, né? E é um personagem interessante, o Cabo Bermudes. A gente também vai conhecer a amante dele, que é a Hortência, que é uma prostituta de luxo. E aí tem também a amiga dessa prostituta, que também é prostituta, que é a Ketita, também é um personagem importante ao longo do livro. E duas das revelações assim, mais impactantes aqui do livro envolvem o Ambrósio, que é esse motorista que está encontrando com o Santiago. E realmente são momentos assim, bem surpreendentes, assim, essas duas revelações. Eu não posso contar o que é para não dar spoiler, mas é realmente interessante conhecer isso. Então é um livro realmente, dá pra ver que o Mário Vargas Llosa até fala na introdução que foi o livro que mais deu trabalho para escrever, e dá pra entender porque realmente você tem essa diversidade narrativa tão grande, conseguir encadear tudo aquilo, porque tem muito aquela coisa que aparece também em Ulisses, só que, assim, obviamente aqui não tem toda a dificuldade que tem em Ulisses, você tem um pouco mais de facilidade ao leitor, mas lá em Ulisses tem muito essa questão de que você coloca uma informação sem dar o contexto dela. Ela simplesmente aparece depois, assim, muitas páginas depois é que aquilo ali vai ser explicado. Isso aqui também aparece um pouco, não tem essa... Não é aquele narrador que pega você na mão, como é aqueles livros clássicos do século XIX, né? Aquele narrador que vai te explicar tudo e tal, que é interessante em alguns livros, é bem feito em alguns livros, mas também é uma coisa que causa um certo cansaço depois de um tempo. Então essa ficção modernista, né, do século XX, que você tem todo esse experimentalismo com os narradores, é muito interessante isso aqui. E aqui no Conversa no Catedral é um exemplo que isso é feito é feito de uma forma correta, assim, realmente, que torna a leitura interessante. E aí, por meio dessa, né, nessa narrativa tão diferente, você conta a vida no Peru durante essa ditadura, por meio de vários personagens. Então, você tem figuras centrais lá do regime, né, senadores, que você tem essa questão da... Eles tentam também, em um determinado momento, fazer um golpe contra o ditador, porque ele começou o ditador, né, o Odria, começou a ser... ele era uma figura populista, e aí uma parte da elite não estava muito satisfeita com isso. E aí você tem essa questão dessas perseguições que o Cabo Bermudes faz. Você tem uma operação que eles fazem lá em uma cidade de Arequipa, que é uma cidade lá do Peru, que aí os capangas do Bermudes tentam se infiltrar numa manifestação. Então é bem interessante ver isso, porque também alguns desses capangas têm relação com esses personagens principais. É toda uma... Às vezes eles se afastam desses dois personagens principais, mas sempre tem alguma relação com eles, o que está acontecendo. Então isso é feito de uma forma muito, muito interessante. E aí você tem esse negócio, essa questão das prostitutas também. Essa questão das prostitutas aparece em muitos livros do Mário Vargas Llosa, né? Eu tinha lido já A Festa do Bode, essa relação da ditadura com a prostituição, com a vida privada das pessoas. É um tema que... Só que A Festa do Bode já é um livro bem mais... uma narração mais tradicional, não tem esse experimentalismo todo. É um livro que fala sobre a ditadura na República Dominicana, do Trujillo, que governou muitos anos lá, e aí você fala um pouco no assassinato que teve em relação ao Trujillo, que realmente é uma história real, né? Lógico que teve algumas mudanças, mas é um livro muito interessante. Depois mostra toda a repressão que teve em relação a essas pessoas que mataram o Trujillo. Mas eu gostei mais de Conversa na Catedral. Eu acho que os personagens são mais interessantes e você tem essa forma como é narrada, que, como eu comentei, né? No começo eu tava achando, meu Deus, por que ele tá dificultando tanto a leitura, né? Por que ele não faz Você tem personagens bons, por que você não faz uma narrativa tradicional que fica mais tranquilo de acompanhar? Mas depois fica muito legal e você fica assim, realmente... dá pra ler muitas páginas assim de uma vez, fiquei bem envolvido pela história. E aí, por meio da figura do Ambrósio, você tem muita a crítica ao regime, né, do Peru, porque
o Ambrósio, né, que é esse ex-motorista do pai do Zavala, que também foi motorista do Cabo Bermúdez, ele é completamente explorado por pessoas mais poderosas, e aí ele muda de serviço várias vezes, mas ele é sempre servil em relação a pessoas mais poderosas. Mesmo quando ele é injustiçado, ele poderia fazer alguma coisa, ele sempre acaba concordando então ele está sempre ali desenvolvendo trabalhos mecânicos e sendo mal pago, explorado até o fim da história, né? Não vou falar o que acontece lá pro final da história, mas dá pra ver já no começo, ele já fala, né, que todas as dificuldades que ele tá tendo, e o Zavala, o Santiago Zavala, ele encontra ele num canil, porque no comecinho da história o Zavala estava conversando lá com um colega dele de jornal, que é o Carlitos, também vai aparecer muito ao longo do livro. Tem outras conversas mais antigas que são resgatadas ao longo do livro, mas ele sai dessa conversa e aí ele volta pro apartamento dele, e a esposa dele diz que ela estava caminhando na rua e o cachorro deles, né, foi roubado, né? Porque tá tendo uma epidemia lá de raiva, e aí você tem uns canis quer dizer, não sei se é canil, né? Mas é um negócio que coleta os cachorros. E os funcionários lá ganham pelo número de cachorros que eles pegam. Então eles vão pegando independente de saber se eles estão com raiva ou não. Porque ali, obviamente, o cachorro do Santiago não tinha raiva, um cachorro bem cuidado e tal. Mas eles pegam mesmo assim. E aí o Santiago vai atrás de recuperar o cachorro. E aí quando ele chega lá nesse lugar lá onde os cachorros ficam coletados, né, ele encontra o Ambrósio. E aí eles saem para conversar, e essa conversa é interessante porque a conversa acaba já no comecinho ali do livro, acho que, sei lá, página 30. O livro tem mais de 500 páginas. Lá pela página 30. E aí o Santiago fala um negócio pro Ambrósio, que o Ambrósio, quando eles já tinham terminado a conversa, ele fala pro Ambrósio, e o Ambrósio fica irritado com a coisa que ele falou, só que a gente não entende o que foi aquilo. Aí só pro final do livro que a gente vai entender por que o Ambrósio ficou irritado com aquilo ali. E aí, só que assim, a conversa acaba na página 30, só que ao longo do resto do livro, né, você vai ter essa conversa resgatada. Tipo, ele meio que no começo faz só um resumo da conversa, e depois é que vai aparecer assim uns pedaços dessa conversa. Só que tem várias outras conversas, entendeu? Tem, né, conversa do Santiago com o Carlitos, né, que é esse amigo dele do jornal, onde ele trabalhou uma época. Enfim, várias outras conversas, não vou falar todas, porque realmente são dezenas e estão sempre ali. Às vezes três ao mesmo tempo estão acontecendo, e no mesmo parágrafo. Você tem que ir acompanhando cada uma delas. E às vezes também não tem pontuação, ele já coloca... não é nem que é só... Tipo assim, eles não colocam às vezes o ponto, às vezes não coloca vírgula, e aí você fica uma coisa bem mais fluida, assim, é bem mais, assim, dá um efeito de uma coisa mais urgente, assim, que vai sendo falada de uma vez, né, sem pausa. Então é interessante. E aí você tem essa crítica ao regime, e o Santiago já é uma figura oposta ao Ambrósio, porque ele teve todas as oportunidades de se desenvolver mais, mas ele achava o ambiente em torno dele tão nojento que ele preferiu não participar disso, né? Você tem um irmão dele, que é o Chispas, que é exatamente o contrário. Ele já é... Ele faz exatamente o que a família quer que ele faça, que ele continue lá o negócio do pai dele, ele não sente nojo, nada disso, e o Chispas não consegue entender o comportamento do Santiago, né? Então é até interessante ver essa contraposição entre eles. E eu vou ler algumas passagens aqui que eu achei interessantes, sem dar spoiler, né, dá para vocês terem uma ideia aqui um pouco mais do livro. Aqui é uma parte da conversa do Santiago com o Ambrósio. O Santiago falando: então foi em Pucallpa, que é uma cidade lá do Peru, e por culpa desse Hilário Morales, então você sabe quando e por que se fudeu, disse Santiago. Eu daria qualquer coisa para saber em que momento me fudi. Porque lá no começo do livro ele fala isso, né? O Santiago tem muito essa questão de que por que o Peru se fudeu, por que a minha vida, em que momento a minha vida deu errado, né? Em que momento eu me fudi, né? Ele fala bastante sobre isso, tanto que em vários momentos do livro aparece assim: foi nesse momento em que eu me fudi. Ele fica: será que foi quando eu entrei na universidade? Será que foi quando ele deixou lá uma oportunidade amorosa que ele teve escapar? Então ele tem muitas
essas... Ele vai contando a vida dele toda lá pro Santiago, né? Pro Ambrosio, ao longo da conversa. Aqui outra parte da conversa dele com o Ambrosio. O pior era ter dúvidas, Ambrosio. O mais maravilhoso seria poder fechar os olhos e dizer Deus existe ou Deus não existe e acreditar nisto. Tinha percebido que às vezes fazia trapaças no grupo. Aida dizia, Aida é uma colega dele lá no grupo comunista. Dizia, acredito ou concordo, e no fundo tinha dúvidas. Os materialistas, baseados nas conclusões das ciências, dizia Pólitzer, afirmavam que a matéria existia no espaço e num momento determinado, no tempo. Fechar os punhos, apertar os dentes, Ambrósio. O APRA é a solução, a religião é a solução, o comunismo é a solução, e acreditar nisto. Então a vida se organizaria sozinha e o vazio desapareceria. Porque é uma coisa também que aparece muito aqui ao longo da narração, é essa falta de convicção do Santiago. Ele tem um certo desânimo assim, com a vida por causa dessas dúvidas que ele tinha, porque ele vira comunista, só que ele não tinha também certeza que aquilo ali era o certo, então ele acaba se afastando. Aí ele até falou que o APRA é a solução, né? O APRA era um partido lá, meio que, acho que social-democrata, mais ou menos, que era muito popular lá no Peru, só que acaba sendo perseguido também pela ditadura, só que os comunistas se opunham ao APRA, né? Então você tem todo esse contexto político aqui, fala muito desse Odria, e também tem teve outro presidente que foi deposto pelo Odria, que foi o Bustamante, depois entra outro, que é o Manuel Prado, então você acaba conhecendo um pouco mais sobre a história do Peru. É interessante, porque é uma coisa que a gente não vê isso aqui na escola, né? Não dá tempo de entrar nos detalhes assim, sobre a América Latina. A gente só sabe assim, geralmente, de forma geral, né, que durante a Guerra Fria os Estados Unidos estimularam, né, ditaduras na América Latina. Aqui outra conversa aqui do Santiago, mas aqui é com um tio dele, de quem ele se aproxima. Eu não sou brilhante, eu não sou estudioso, não repito o que o meu pai disse, tio. Na verdade, estou desorientado. Sei o que não quero ser, mas não sei o que gostaria de ser. E não quero ser advogado, nem rico, nem importante, tio. Não quero ser aos 50 anos o que o meu pai é. O que os amigos do meu pai são. Porque ele começa o curso de Direito, né, na faculdade lá, São Marcos, só que ele acaba abandonando. Porque justamente ele não quer seguir o que o pai dele é, né? Porque o pai dele e os amigos do pai. Porque também é engraçado essa relação dele com o pai, porque o Santiago era muito inteligente na escola, então era o filho de quem se esperava mais coisas, né? E o pai gostava muito do filho. E mesmo com o Santiago se afastando, ele continua sendo meio que o preferido, assim, da família. E é interessante porque o pai do Santiago, que é o Fermín, ele é muito, assim, amoroso na família, um cara tranquilo e tal. Só que fora de casa ele é um empresário inescrupuloso, ele faz coisas erradas e tem essa relação com a ditadura e tal. Então é interessante ver essas duas faces dessa mesma figura. É isso, acho que essas passagens são interessantes, porque eu tenho várias outras, mas acabaria sendo algum spoiler. Então é isso, pessoal. Até a próxima. Resenha sempre domingo, 11 horas da manhã.